Mateus capítulo de número 6, de 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Creio que as crianças vão, nesse momento, podem se dirigir ali para salas onde algumas irmãs e irmãos estarão ministrando a elas. Mateus capítulo 6, 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe. O pastor Martyn Lloyd-Jones entusiasticamente diz sobre esta oração o seguinte: defrontamos aqui com um dos assuntos mais vitais em nossa conexão com a vida cristã, com a nossa vida cristã. É fora de qualquer dúvida que a oração é a mais sublime atividade da alma humana. O homem atinge o ponto culminante de sua experiência quando de joelhos acha-se face a face com Deus. E ainda, quando um homem está conversando com Deus, encontra-se no seu zênite espiritual. Essa é a mais extraordinária atividade da alma humana. Por conseguinte, ao mesmo tempo serve de teste final da verdadeira condição espiritual de um homem. Nada existe que seja capaz de revelar tão bem a nossa realidade espiritual como o povo evangélico que somos, do que a nossa vida de oração. Qualquer outra coisa que fizermos em nossa vida cristã será mais fácil do que orar. Dar esmolas não é a prática tão difícil assim. O homem natural sabe alguma coisa a esse respeito. Certas pessoas já parecem haver nascido com uma disposição de um espírito generoso. Outras pessoas aplicam-se bem à questão da autodisciplina do jejum. Deus sabe que é muito mais fácil pregar em um púlpito do que orar. Não há que duvidar que a oração é o teste final da qualidade espiritual de um homem e de uma mulher, porquanto ele pode falar com seus semelhantes com muito mais desembaraço do que pode falar com Deus. Em última análise, portanto, o homem descobre a verdadeira condição de sua vida espiritual quando se examina privadamente, quando está sozinho com Deus. Nós chegamos na oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte. Nós caminhamos desde o capítulo 5, nesse sermão que o Senhor Jesus proferiu aos discípulos num lugar específico ali bem próximo do mar da Galileia, e chegamos a essa altura. Esta é a quarta parte do Sermão do Monte, como a gente já acentuou na nossa caminhada por esses capítulos de Mateus. Os versos de 1 a 18, como já disse para os irmãos e retomo aqui esse ponto, formam um bloco em que Jesus ensina acerca
da justiça pessoal, que não tem como objetivo ser visto pelos homens, conforme está no verso 1. Jesus apresenta aqui 3 exemplos dessa justiça no sentido de piedade, no sentido de uma devoção a Deus. Jesus, então, apresenta esses 3 exemplos. A esmola, ou como a gente viu, o sentido da palavra esmola na língua original, é um ato de misericórdia, está no verso 2 ao verso 4, já estudamos. E sobre a oração, que está do verso 5 até o verso 15, a primeira parte que nos descreve o modo errado de orar e também o modo certo de orar. Vimos do verso 5 até o verso 8, e agora, do verso 9 até o verso 15, temos o conteúdo da própria oração, e finalizando essa parte da justiça ou da devoção, das práticas pessoais de piedade do cristão, do discípulo de Jesus, sobre o jejum, do verso 16 ao verso 18. Nós então iniciamos aqui o modo, sobre o tema da oração, desde a semana passada, desde o domingo passado. Vimos o modo errado de orar, vimos que Jesus, no verso 7, começa a dizer para os discípulos, sobre versos 6 e 7, sobre como devemos orar de fato, ou seja, a forma correta. Ela não pode ser com o objetivo de nos projetarmos diante das pessoas, mas deve ser com aquela atitude de que, como nós estivéssemos dentro do nosso quarto, com a porta fechada. Como nós vimos, isso não significa que Jesus esteja proibindo orações em público, orações em voz alta, mas mesmo estas orações, quando feitas em público, muitas vezes somos chamados, o próprio Jesus fez, o apóstolo Paulo fez isso diante de uma multidão de pessoas, e os apóstolos faziam isso. Não é condenável por Jesus, mas o que ele está dizendo é que a mesma atitude de alguém que entra para o seu quarto e sozinho, na solitude, somente a presença de Deus, ele deve ter essa atitude no seu coração. Mas agora, a partir do verso 9, nós chegamos então nas instruções de Jesus, nem tanto, embora de certa maneira envolva sobre o modo da oração, mas agora o seu objetivo é nos ensinar algo sobre o conteúdo da oração. E assim nós adentramos nesta que é, sem dúvida alguma, o texto mais conhecido. Inclusive, há tempos atrás, nós decorávamos, nós memorizávamos essa oração, a oração do Pai Nosso. Mais conhecido texto, diríamos assim, de todas as Escrituras Sagradas, a oração do Pai Nosso. Especialmente qualquer pessoa com algum mínimo contato com igrejas cristãs de uma maneira geral, eu diria de todas as tradições cristãs, aprende acerca da oração. Algumas recitam essa oração, embora ela não fora feita para isso, para ser simplesmente repetida, ela pode ser proferida dessa maneira. O que Jesus chama a nossa atenção é para o fato de que, se o fizermos, embora não tenha sido esse o seu propósito, nós o façamos de uma maneira refletida, pensando nessas palavras, que são palavras realmente muito profundas. Então Jesus aqui profere essa oração. Esta oração é um modelo sobre como nós devemos orar, no sentido de que ela tem um conteúdo que deve ser seguido por nós. A oração que Jesus nos ensinou a orar, note bem aí, você pode perceber, tem 2 partes. Tem 2 partes. A primeira diz respeito a Deus. Nós sempre damos uma olhada em geral. Vamos fazer isso agora, no texto em que a gente considera. Verso 9 e verso 10. Note bem aí as expressões que são ditas. Veja os pronomes, inclusive, que são usados. É o teu reino.
a tua vontade e assim é algo que é dirigido a Deus. E a segunda parte diz respeito a nós. Verso 11 até o verso 15 são as coisas das nossas necessidades diárias ou outras coisas que têm a ver conosco. Então, os principais interesses e preocupações do crente são a glorificação do nome de Deus, a vinda do seu reino e a realização da sua vontade na terra, assim como é feita no céu. Só depois, isso já nos ensina bastante, só depois vem as outras 3 petições, o nosso alimento diário, nossos pecados e nossas tentações. Vejamos então nessa manhã essa primeira parte. Vamos deixar para o próximo domingo a segunda parte da oração, que são os versos 11 em diante. Consideremos aqui esses versos iniciais, então. Essa primeira parte, que é referente a Deus, nós temos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos, e eu queria dividi-la, essa primeira parte, em dois momentos especiais. Nós temos aqui uma introdução, que é a expressão Pai Nosso que estás nos céus, e depois nós temos as 3 petições que são expressões de adoração a Deus. Um comentarista diz que essa parte da oração é uma convocação, na verdade, a olharmos para Deus e referirmos a Ele em louvor e em adoração. Essa é a primeira parte, então, basicamente, desta oração. Então vejamos aqui, nessa primeira parte, em primeiro lugar, veja que há uma expressão de invocação a Deus, o Pai. É a expressão que a gente tem e que nós usamos normalmente para nos referir a essa oração. Pai Nosso, ou Pai Nosso que está nos céus. E essa primeira frase já é muito significativa. A gente poderia dizer que cada uma dessas palavras aqui, elas são muito relevantes para nós. Primeiro, veja aí, veja a quem nos dirigimos quando oramos. Seria uma resposta muito simples nesse momento. A quem nós dirigimos que Jesus nos ensina? Ao Pai. Mas para nós isso parece assim tão corriqueiro, chamar Deus de nosso Pai. Mas isso não era assim na época de Cristo. Os judeus, de quem nós herdamos toda a tradição do Antigo Testamento, no judaísmo, especialmente no tempo de Jesus, nos escritos que os rabinos escreviam, raramente nós vemos referência de Yahvé, né, o nome de Deus, o Deus como se revelou no Antigo Testamento, e que a tradução para Yahvé no Novo Testamento seria o termo Senhor, como o apóstolo Paulo gosta muito de referir-se a Deus como Senhor, e é correto isso, certamente. Jamais um judeu referia-se a Yahvé, o grande eu sou, o grande El Shaddai, como sendo Pai. Embora algumas poucas vezes encontramos, mas assim, de uma maneira em que se faz normalmente resguardar esses aspectos da grandeza de Deus. Então, os judeus na época de Cristo não chamavam Yahvé de Pai. Um estudioso alemão, que tem livros, pesquisas, inclusive em português, um livrinho sobre o Pai Nosso, chamado Joaquim Jeremias, esse é o nome dele, ele nos ajuda a compreender que quando o Senhor Jesus se dirige a Yahvé, o grande eu sou, Deus, revelado nas Escrituras, quando chama de
Pai, e ensina os discípulos a se dirigirem a Deus dessa maneira, com certeza os judeus ficaram estarrecidos e assombrados com o uso dessa expressão vocativa ao nome de Deus. Eles preferiam naquele tempo, e não estava errado nesse sentido, a referirem-se a Deus como o Senhor soberano, o Rei do universo, e outros termos semelhantes, como a gente vê entre os salmistas, os salmos. Jesus chamava Deus de Pai. A palavra usada no texto, na linguagem de Jesus, que era não o hebraico, mas no tempo de Jesus, por influência de 500, 600 anos atrás, quando o povo entrou na Babilônia, o aramaico era a língua deles, portanto, no tempo de Jesus não era necessariamente o hebraico que era falado, mas o aramaico. A palavra pai em aramaico era Abba. Por isso, em alguns momentos, 2 ou 3 vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão Abba para se referir ao Pai. Abba, Pai, mesma coisa. Mas o interessante é que esse termo, Abba, em aramaico, e era falado, eram os termos que as crianças se referiam aos seus pais. Não é uma boa tradução, como muitas vezes a gente vê em corinhos, em músicas, em algumas orações, às vezes, de alguns irmãos que querem demonstrar assim, uma intimidade muito grande com Deus, o chamam de paizinho ou papai. Não é bem isso, não é essa a expressão que a gente poderia traduzir, mas sem dúvida alguma era uma expressão de intimidade que uma criança e que encontrava no seu pai o amor e a intimidade que ele poderia desfrutar dessa relação, ele se referia a Deus. E Jesus Cristo, ele usa exatamente essa expressão. Abba, Pai. Quando Jesus usa essa palavra em relação a Deus, é claro, é num sentido muito especial. Deus, em relação a Cristo, era um Pai singular, como não é para nós. Porém, é extraordinário nesse modelo de oração que Jesus está ensinando os seus discípulos, é que ele também diz que nós podemos, os seus discípulos devem chamá-lo de Pai. Isso nos leva para dentro de um tema fundamental para a nossa fé, para o cristianismo. É como nós podemos nos tornar filhos de Deus. Se o chamamos de Pai, então é porque Ele é o nosso Pai. E como que nós entramos nessa relação? Será que é porque nós nascemos neste mundo como filhos de Deus? Todas as pessoas, por direito de nascimento, são filhos de Deus? É verdade, há um sentido, inclusive, que a Bíblia diz, em Atos 17, quando o apóstolo Paulo falava com os atenienses, ele chega a reconhecer que nós somos geração de Deus. O termo ali é descendência de Deus, e tem uma certa referência a uma filiação, uma paternidade universal de Deus. Mas quando Jesus, e este termo, Pai, está se referindo a esta nova relação no reino de Deus, a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da entrada de Deus, o Filho, na história, isso tem um significado muito especial. Segundo a Bíblia, os que se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus como aquele que pagou por seus pecados ao morrer por eles, e que prometem fidelidade de obediência, que confessam que Jesus é o Senhor, estes são os mesmos que a Bíblia diz serem nascidos de Deus. Está lá em 1 João capítulo 3, e João também, o Evangelho capítulo de número 3, na experiência de Nicodemos, quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele vai até Jesus, melhor dizendo, Nicodemos, e eles então se tornam filhos de Deus por adoção, segundo escreve Paulo em Romanos capítulo de número 8.
Antes, por nascimento, segundo Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3, por nascimento nós merecíamos a ira de Deus, somos destinados à ira, mas agora, em Cristo Jesus, Ele nos vivificou, nós temos vida diante de Deus. E, portanto, por causa disso, nós desfrutamos de uma nova relação com o próprio Deus. Embora a filiação destes, em alguns aspectos, é qualitativamente muito diferente da relação de Jesus com o próprio Deus, ainda assim, a Bíblia diz que nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós somos filhos de Deus, e o que nós aguardamos, por causa exatamente desta relação que nós temos agora, única, dentre todos os seres humanos, nós vamos desfrutar um novo céu e uma nova terra. Mesmo agora, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar no coração dos crentes, daqueles que creem no Evangelho, o qual os habilita, segundo Gálatas capítulo 4, verso 6, a chamar a Deus de Abba, Pai. Portanto, meus queridos irmãos, é uma relação muito rica, que nos apresenta as Escrituras sagradas entre você, entre o Filho de Deus e o próprio Deus. Ele é o Pai Celestial, porque nós nos tornamos os seus filhos pela fé e em obediência a Ele. Existe vida, perdão, aceitação, herança, família, disciplina, inclusive nesse relacionamento, até mesmo disciplina, porque o nosso Pai, sendo perfeito e amoroso, Ele nos disciplina, Ele ministra essa disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade, diz o autor aos Hebreus no capítulo 12 da sua carta, no verso de número 10. A segunda coisa que nós podemos notar aqui é que, note bem que Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. Ele não diz, não nos ensina meu Pai ou Pai meu. É o Pai Nosso. Nós quase que falamos isso sem perceber a importância disso. Mas isso é muito significativo. Dizer que Ele é nosso nos coloca em direção ao Pai dos outros meus irmãos. Nos solidariza com os outros irmãos. A sua comunhão com Deus em oração está diretamente ligada à comunhão com seus irmãos. Tem mais pessoas. Isso nos livra do individualismo. Isso vai contra a nossa condição, muitas vezes humana, de pecado, que ainda habita em nós, de sermos egoístas. De muitas vezes sentarmos nos mesmos bancos das mesmas igrejas e nós não sequer olhamos para o lado e consideramos que nós temos um Deus que é não o meu paizinho querido para mim somente, mas é o nosso Pai Celestial. Isso muda a dimensão de enxergarmos a nossa relação com Deus, irmãos. É uma contradição de termos chamar Deus, orar a Deus, o nosso Pai, o Pai nosso, e nós vivermos uma vida sem consideração para com as necessidades espirituais e materiais dos que estão conosco. Nós aprendemos na nossa cultura, no nosso mundo egoísta, individualista, a dizer assim, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o meu irmão. Essa visão está lá no primeiro ato,
pecaminoso de Caim. O que tem a ver com meu irmão, quando Deus perguntou a Deus acerca do que ele tinha feito, onde estava o seu irmão? Essa é a atitude egoísta. Temos sim, a sua vida, a minha vida, tem tudo a ver um com o outro. Nós somos um corpo, nós temos um pai, não é meu, não é seu pai, embora, claro, a implicação é que isso de fato exista, mas é o nosso pai. Nós temos que aprender que nós vivemos em comunhão com Deus, que é o nosso pai. Não basta simplesmente a gente, nessa atitude da cristandade, muitas vezes, que é apreendida pelos cristãos, de entrar, não conversar com ninguém, ir embora e jamais ter qualquer relação com as pessoas, sequer olharmos para o rosto do outro, parece que com medo de que isso nos comprometa. Ele é o nosso pai, não o meu pai. O é também, mas é o nosso pai. Isso tem implicações comunitárias. Terceiro, essa expressão, além dessas coisas, precisamos notar que Deus é o Pai nosso que está nos céus. Embora devamos olhar para o nosso Deus como Pai, devemos lembrar que Ele está nos céus. O que isso significa? Significa que por ser o nosso Pai, isso não tem a ver, não pode ser tomada como algo frívolo e superficial. Como muitas vezes nossas músicas que cantamos, muitas orações que se encontram muitas vezes entre o povo evangélico, a pretexto de se ter comunhão, de ser íntimo, muitas vezes beira a irreverência, ou é irreverência, não chega perto, é a própria irreverência, ou chega muito perto da blasfêmia, em função muitas vezes da pobreza teológica que se revela entre nós muitas vezes. São músicas, orações sentimentais, sem profundidade, talvez exatamente por essa má compreensão acerca do que significa Deus ser nosso Pai. Mas note aqui que Jesus chama a atenção, ao mesmo tempo que revoluciona, dizendo que Deus pode ser chamado de Pai, e essa é a relação que agora o cristão, o crente desfruta, o servo de Deus desfruta com Deus. Ele nos alerta que Ele está nos céus. Não é simplesmente dizer que é um lugar distante de nós, absolutamente. Porque Ele quer mostrar, meus irmãos, que está nos céus significa que Ele é transcendente, ilimitado, incompreensível em seu ser, absolutamente livre, soberano, para dar segundo a sua vontade, eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Ele não é um Deus que pode ser domesticado, que pode ser enquadrado, colocado dentro de uma caixinha. Ele é incompreensível, soberano, não está aí como uma espécie de vovozinho celestial, um Papai Noel celestial, que fica rindo das nossas brincadeirinhas pecaminosas. Não, Ele está nos céus, porque Ele é santo, absolutamente santo, santo, santo. Ele é soberano, faz o que quer, dá quando quer. E por ser soberano, absolutamente soberano, faz as nossas vidas o que Ele quer, porque ainda que eu imagine que a minha vontade, que é pequena, limitada, seja muito boa, a dele é muito melhor, imensamente. Você deve se lembrar disso. Ele é o seu Pai, é o meu Pai, é o nosso Pai, mas é um Pai celestial, que está nos céus. Veja,
Essa é a invocação. É a primeira parte da primeira parte. Da parte que se refere a Deus na oração do Pai Nosso. Como é que eu me dirijo? Como eu invoco? Pai Nosso que estais nos céus. Quando você for recitar, e não tem problema, de memória essa oração, ou quando você for se dirigir a Deus dessa forma, lembre-se disso, do que significa dizer Pai Nosso que está nos céus. A segunda parte, então, é aquilo que poderíamos dizer da parte da adoração. 3 petições são feitas. Notemos aqui que elas são 3 formas de petição que se referem a Deus, mas que têm também profundas implicações para nós, para a nossa vida. Quando ele diz, em primeiro lugar, santificado seja o teu nome. Depois venha o teu reino. Depois seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, então, santificado seja o teu nome. O que isso significa? Quando nós falamos isso, não podemos falar, expressar de maneira despercebida, como se isso não significasse. Isso tem profundas implicações para nós. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus. O nome é algo muito importante nas Escrituras Sagradas. Para nós, na cultura ocidental, o nome é um nome. Por mais que a gente brinque muitas vezes, a gente coloque os nomes e a gente fala, significa isso e isso o seu nome, e assim por diante. Mas isso era levado muito a sério. É por isso que existe um mandamento que fala sobre o nome de Deus, da reverência ao nome de Deus. Não usar corriqueiramente, não usar superficialmente, não falar o nome de Deus. Porque o nome na Bíblia refere-se à essência da pessoa, e isso tem a ver com Deus. No caso aqui, santificado seja o teu nome. Quem é Deus? Ou qual é o nome de Deus? Ele é o grande eu sou, Yahvé significa isso. Aquele que é autoexistente, aquele que não depende de nada e de ninguém. Note que em vários momentos das Escrituras Sagradas, a Bíblia descreve alguns nomes de Deus. Ele é Adonai, o Senhor de uma localidade. Ele é o grande El Shaddai. Ele é Elohim, ou seja, o Deus absoluto sobre todas as coisas. Então, diversas vezes, dependendo das experiências que os servos de Deus tiveram, eles mencionavam, falavam de Deus em referência a algum nome. E o que essa petição está se referindo? Santificado seja o teu nome. Este nome deve ser santificado. Agora, o que significa ser santificado? Será que as nossas orações, proferirmos e desejarmos, tornará Deus mais santo do que é? Em absoluto, isso é impossível. Deus é a suma santidade, é a santidade completa. Não existe nada mais. Deus não pode ser melhorado. Não há falhas em Deus. Santificado seja o teu nome. A palavra santificado aqui está no sentido de ser reverenciado, ser exaltado. O que Jesus está dizendo ao fazer-nos proferir essa oração, ao nos ensinar sobre isso? Ele está dizendo que nós devemos, através da nossa vida,
dos nossos desejos, das nossas lutas diárias, que o nome de Deus seja reverenciado entre os povos, entre as pessoas em que nós vivemos. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que levar o nome de Deus, honrar o nome de Deus. É por isso que isso tem a ver conosco. Nós fazemos isso quando nós expressamos através do nosso comportamento, das nossas palavras, porque nós também somos chamados pelo seu nome, somos cristãos, o nome dele está em nós, e quando nós vivemos de tal forma que as Escrituras Sagradas são a expressão do nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas reações, Deus é honrado, Deus é glorificado, Deus é santificado. Nós levamos o seu nome. Segundo, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso significa? O que significa reino de Deus? Esse é um dos termos, talvez, mais difíceis de serem descritos no Novo Testamento e, de uma forma geral, na Bíblia inteira, embora no Antigo Testamento se refira ao reino de Deus, é o Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, que esse termo, reino de Deus, reino dos céus, é usado diversas vezes, o próprio Jesus. E um dos problemas com respeito à definição, a um entendimento sobre o reino de Deus, é nós pensarmos que reino se refere, especialmente à luz dos evangelhos, a algo que é territorial, geográfico. Não é. Não é uma referência nesse sentido. Num certo sentido, toda a terra, todo o mundo está sob o domínio de Deus. E esse é o sentido específico da ideia de reino de Deus no Novo Testamento, especialmente. Tem a ver com o domínio, o governo de Deus sobre todas as coisas. As Escrituras, inclusive, elas nos incentivam a buscar o reino de Deus. No próprio Sermão do Monte, um pouco mais adiante, capítulo 6, verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus, para que a lei de Deus seja estabelecida em todos os lugares. No Novo Testamento, lá nos Evangelhos, nós temos alguns textos que falam que esse reinado, esse reino de Deus, ele já está presente. Jesus, no começo do seu ministério, ele diz: o reino de Deus está próximo. E logo mais adiante, ele diz para os discípulos, os discípulos de João Batista, falando que João estava confuso, manda então procurarem Jesus e perguntarem se ele era o Messias. E ele diz: olha, os cegos veem, os aleijados andam, as pessoas são saradas, aos pobres é pregado o evangelho do reino. Então ele diz que o reino chegou com a sua presença. Esse é o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a vida das pessoas, convertendo as pessoas, regenerando as pessoas. O reino de Deus chegou. Mas há um aspecto também em que o reino de Deus é futuro. Ele já veio, ele já está presente, mas o reino ainda se manifestará completamente quando novos céus e a nova terra estiverem aqui. Quando o Senhor Jesus estabelecer definitivamente o reino sobre a face da terra. Ele já reina. Este reino é manifestado na vida interior das pessoas.
Jesus disse em algum momento, perguntando a algumas pessoas sobre o reino de Deus, ele disse que o reino de Deus está dentro de vós. Venha o teu reino. É claro, irmãos, que isso tem implicações muito importantes para a nossa vida. Ao dizermos isso, venha o teu reino, nós estamos orando, nós estamos desejando que o reinado, o senhorio de Jesus Cristo esteja operando na vida das pessoas. Isso tem implicações missionárias, missiológicas. É impossível, irmãos, orarmos essa oração, pensarmos no reino de Deus e desejarmos que o reino de Deus, e a gente não tem compromisso em evangelizar as pessoas. De estarmos sentados confortavelmente nos nossos templos, assistirmos os cultos, participarmos dos cultos, mas não entendermos que outras pessoas, há eleitos de Deus aí fora, que precisam da comunicação do Evangelho, nós vamos levar a eles. Portanto, isso tem implicações para a nossa vida, para falarmos aos outros, mas não somente isso, para investirmos aonde nós não podemos ir e que outros embaixadores, em nome de Cristo, levam essa mensagem lá fora. É uma incoerência, em outras palavras, orar, venha o teu reino, e não entendermos que nós temos uma obra evangelística, missionária por fazer. Nós temos que plantar o Evangelho nos corações das pessoas. E por último, irmãos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pela última expressão, assim na terra como no céu, começando por essa última expressão. A vontade de Deus é feita perfeitamente no céu. Os anjos cumprem a sua vontade, os seres celestiais de toda ordem cumprem a vontade de Deus. A oração de Jesus e que Ele ensina a fazermos é para que, assim como essa vontade é realizada lá, nessa instância, nessa dimensão da habitação de Deus, também no reino dos homens, na vida humana, essa vontade se cumpra. E particularmente na igreja de Deus, é a comunidade do Rei. E essa última petição, na verdade, é uma expansão da segunda. Porque no reino de Deus, a sua vontade precisa ser cumprida. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é aquilo que Ele expressa na sua palavra. Aqui, como diz um estudioso, Dr. Carson, a expressão vontade de Deus, que é muito rica nas Escrituras Sagradas, tem várias acepções, várias concepções de vontade de Deus. Aqui tem a ver com a vontade salvífica dEle. A vontade que tem a ver com aqueles que creem no Evangelho e obedecem à sua palavra. Que seja feita, essa é a oração, essa vontade, assim na terra como no céu, como ela é feita lá, que venha para cá. Mas como isso se tornar uma realidade no mundo? Na medida em que os filhos de Deus, aqueles que são filhos do Pai Celestial, eles cumpram a vontade de Deus. Isso tem, irmãos, certamente implicações muito sérias para nós. Quando nós oramos pela vontade de Deus, nós assumimos duas responsabilidades, pelo menos. Primeiro, nós nos comprometemos em aprender a vontade de Deus.
Muitas vezes nós somos tão obtusos, irmãos, tão ignorantes quanto à vontade de Deus. E quando nós, irmãos, oramos para que a vontade de Deus seja feita, portanto, nós precisamos entendê-la. E ela não está nos céus, oculta de nós. É por isso que Deus nos deu um livro, inspirou pessoas para registrar esse livro. 40 autores mais ou menos, temos uma biblioteca nas mãos acerca da vontade de Deus. 66 livros que por histórias, por poesias, por provérbios, por declarações de sabedoria, por profecias, por ensinamentos didáticos, das formas mais variadas, nos revelou a sua vontade. Nós devemos conhecê-la, nós devemos lê-la. Quando a gente levanta e diz, seja feita a tua vontade, nós estamos nos comprometendo, irmãos. É um absurdo, é outra contradição. Orarmos, fecharmos a nossa Bíblia, ou nunca abrirmos e não conhecê-la. Termos uma dificuldade tremenda em ouvir os que a ensinam. Essa é a implicação, essa é a nossa responsabilidade. Desejar conhecê-la, a vontade de Deus que está aqui, nas nossas mãos, diante dos nossos olhos, nas cores mais variadas, das formas mais variadas. Também, quando oramos, nós temos a responsabilidade, irmãos, de ter um anseio profundo no coração de que a sua vontade seja feita em minha vida, não só conhecê-la, não só trazer um monte de informações para a nossa mente, mas, irmãos, ansiar, orar, lutar para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai Celestial, Senhor, nós te damos graças, porque nessa manhã o Senhor nos faz lembrar através da sua palavra, ó Deus, como o Senhor nos considera, como em Cristo Jesus nós podemos chamá-lo de nosso Pai, porque é isso que o Senhor é. E com reverência, compreendendo, ó Deus, as implicações de tê-lo como nosso Pai, nós queremos, ó Deus, adorá-lo, ao ver, ó Deus, que o teu nome é reverenciado entre os povos, entre nós, mas também em todos os lugares. Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a priorizar aquilo que é teu, o reino, a sua vontade. Ó Deus, que as implicações dessas verdades para a nossa vida sejam desejadas, ansiadas, experimentadas e vividas por nós, como teu povo, como teus filhos que somos. O Senhor é o nosso Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém.